O diabo não quer que você assista esse testemunho, então fique nele. Principalmente se você está passando por um momento muito difícil na sua vida. Eu tenho certeza que vai te edificar. Se o Senhor não falar comigo essa noite, eu vou tirar a minha vida. Essas foram as minhas palavras, mais ou menos 1 mês e meio atrás, quando eu estava num culto e eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, eu precisava tanto de uma resposta. Eu estava vindo de uma onda de situações muito tristes na minha vida, muito desconfortantes, muito desfavoráveis, e eu precisava que o Senhor me tirasse daquela situação. Eu não aguentava mais, eu chorava todos os dias, a minha família se preocupava comigo, meu namorado se preocupava comigo e eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia sorrir, eu não conseguia ser feliz, eu não conseguia ter paz, eu só chorava todos os dias e o Senhor não falava comigo. Até que num sábado, a minha mãe pediu para que o Senhor falasse com ela no culto por alguns problemas que ela também estava enfrentando e o Senhor falou completamente com ela, ao ponto de, assim, a gente tá distante, eu consigo olhar pra ela e falar: isso tudo aqui que tá sendo falado, essas palavras, os hinos entoados, estão falando com você, o Senhor está te respondendo. E aí no outro dia eu testar a mesma coisa. Eu orar e falar: Senhor, eu tô passando por problemas tão difíceis, às vezes até piores do que o da minha mãe. E assim como o Senhor falou com ela, eu peço para que o Senhor fale comigo hoje. Cheguei no culto, isso era no domingo, era uma festividade das irmãs. Cheguei no culto e nada. Hinos entoados, palavra, um monte de gente recebendo revelação, menos eu. Eu lembro que eu não conseguia ficar olhando pra ninguém. Eu só ficava me concentrando em não deixar a lágrima rolar, porque a minha vontade era de chorar muito, porque o Senhor, mais uma vez, não tinha respondido a minha oração, não estava falando comigo. E eu ficava desesperada e eu pensava assim: é hoje que eu vou tirar minha vida. Eu lembro que eu olhei e falei assim: Senhor, o culto tá acabando. Se o Senhor não falar comigo hoje, ainda nesse culto, quando chegar em casa, eu não vou mais pensar no outro, no que pode ser, não. Eu vou tirar minha vida. O culto acabou e o Senhor não falou comigo. Assim que eu saí da igreja, eu só sabia segurar o meu choro. Todo mundo feliz pelo mover do Espírito Santo, todo mundo feliz pelas palavras que foram recebidas, todo mundo feliz porque saiu renovado daquele culto. E eu me sentia literalmente, assim, sozinha no meio da multidão e passando eles todos em flashbacks, sabe? Como se eles estivessem rápidos e eu só via vultos e só tinha eu ali. As pessoas falavam comigo, eu não sabia nem responder. Meu coração tava tão fechado e tão triste. E eu só sabia pensar em todas as cartas, os vídeos que eu faria para a minha família, para os meus amigos, porque realmente eu ia chegar em casa e tirar minha vida. Eu lembro que enquanto meu namorado falava comigo depois desse culto, eu só olhava pra ele e falava: será que ele vai sofrer muito? Mas eu não vou estar aqui pra saber que se sim ou não, mas eu peço que o Senhor conforte o coração dele, porque realmente de hoje eu não passo. Aquele dia eu tinha convicção de que eu não gostaria mais de existir, eu não aguentava mais as incertezas da vida, várias preocupações, várias coisas que tiravam minha paz, vários problemas que pareciam maiores do que eu. E eu não aguentava passar por tudo isso sozinha. Eram meses que eu estava passando por essa situação difícil, onde eu não tinha resposta de Deus, eu não sentia nada, eu não conseguia pensar em nada, somente em chorar e em todos os problemas que estavam acontecendo na minha vida, todas as incertezas. Eu precisava de respostas para tomar decisões na minha vida e eu não conseguia. O Senhor não falava absolutamente nada comigo, nada pra mim, enquanto todos os outros, literalmente ao meu redor, recebiam uma palavra e nem estavam passando por problemas. Eu, que chorava todos os dias, não sabia sorrir, não saía do meu quarto, não conseguia sair ao ponto de ser feliz, porque eu sabia que quando chegasse em casa eu ia chorar muito. Então eu tava passando por um problema muito difícil na minha vida, vários problemas, e o Senhor não me respondia. Hoje, exatos 3 meses depois de toda essa onda,
momentos difíceis que eu passei, sem dúvida, o ano mais difícil da minha vida, os meses mais difíceis da minha vida. Hoje, eu falo isso toda arrepiada. Hoje, exatamente 1 mês e meio depois que eu fui nesse culto e falei isso pro Senhor, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Carol, o Senhor te respondeu? Não. Ele fez muito além do que uma resposta. Ele agiu ao meu favor. Eram tantas incertezas, tanta dificuldade, tantos problemas que eu não conseguia ver, que eu não precisava de uma resposta de Deus. E sim, apertar a mão dele tanto, porque com certeza não ia doer nele, e me segurar e ter confiança de que ele faria coisas maiores. Hoje, 1 mês e meio depois, eu sou uma Carol completamente diferente. Porque o Senhor fez coisas maravilhosas e por isso eu tô feliz de novo? Não somente. Mas porque nesse processo, sem dúvida, o processo mais difícil da minha vida, até hoje, o processo mais doloroso da minha vida, se eu tô aqui hoje é um milagre do Senhor. Então, em meio a tanta dor, eu decidi não murmurar e confiar, ter fé, agir por fé, mesmo sem ver nenhuma provisão de Deus. Amanhã eu vou participar de um podcast para contar o meu testemunho profissional, que vocês tanto devem conhecer. Uma estrategista digital que o Senhor prometeu ser gigante no país, que hoje tem milhares de clientes, milhares de pessoas dentro e fora do país que querem o meu serviço e, acima de tudo, uma estrategista digital cristã que leva o nome do Senhor em cada passo e que hoje vive tantos milagres e tantos impossíveis do Senhor que eu não sei explicar. Amanhã eu participo de um podcast que eu vou contar tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E Ele tem feito tudo isso, e quando eu penso em tudo que Ele tem feito, o meu coração se enche de gratidão e vontade de chorar. Porque eu venci pela fé, mesmo sem respostas do Senhor. Mesmo mediante a tanta dificuldade, a tanto sofrimento, a tantas lágrimas, sem ter com quem contar no mundo espiritual, assim, de não conseguir falar com o Senhor e sentir uma resposta, mesmo em meio a tudo isso, eu sou grata. Porque se o Senhor tivesse me respondido todas as vezes que eu pedi, eu não teria passado por um processo tão difícil para amadurecer a minha fé. O processo mais difícil, mais dolorido da minha vida criou uma Carol diferente. Criou uma Carol que vive pela fé. Criou uma Carol que não se separa nunca mais do Senhor, da fé. Que todos podem olhar e falar, é impossível, mas aquela Carol que chorou todos os dias no quarto sabe que o Deus, que muitas vezes não fala, que muitas vezes não vai falar com você, é o Deus que te pede mesmo assim, mesmo com toda a dor, para que você caminhe sobre o mar pela fé. O que me tirou dessas situações difíceis não foi agora o tempo de bonança, o tempo de prosperidade profissional, o tempo de reconhecimentos. Não foi. O que me levou à alegria plena foi ver que em nenhum desses momentos, mesmo que no começo, e em muitos momentos da vida eu tenha murmurado e questionado e reclamado e querer até chegar ao ponto de tirar minha vida, mesmo assim eu parei e pensei, eu preciso andar por fé, porque eu creio num Deus que não me responde quando eu quero, mas que faz muito além do que um dia eu posso imaginar. E não é pelo que Ele faz em forma de dinheiro, de reconhecimento, não, mas por quem Ele é, quando todas as portas se fecham para nós.